Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. Eu sou Simone Ramos e hoje fico aqui com vocês porque o Frei Rinaldo teve outro compromisso. E a nossa conversa de hoje é sobre tabagismo. E eu tenho um especialista cardiovascular aqui no nosso programa, que é o doutor Ianco. Doutor, falamos muitas coisas aqui sobre cigarro e muitas perguntas chegam sobre doenças que as pessoas têm e que poderiam estar associadas ao cigarro. A gente recebeu um e-mail do Juliano, e o Juliano fala assim que a mãe dele tem 68 anos e mais de 30 anos ela cheira rapé. Juliano, se você estiver assistindo, escreve para nós o que é rapé para vocês, em Minas Gerais. Isso agora pode estar afetando a sua respiração? Realmente eu não lembro muito bem o que seja o rapé. Eu acho que é uma substância mais ou menos oriunda do fumo, talvez alguma substância que sobra do tabaco, enfim, do fumo, de corda, enfim, eu não sei se tem alguma coisa, eu acredito que seja alguma relação a isso. Mas eu posso afirmar já, com toda certeza, que é uma substância tóxica, sim, as vias respiratórias. Toda e qualquer substância que a gente inala, que não seja o ar ambiente, de alguma maneira tóxica ao nosso organismo. Ponto. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Existem alguns medicamentos que são aplicados topicamente nas narinas, mas são substâncias químicas que têm algum benefício, mas outros malefícios também. Então, não precisasse usar, seria melhor. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm hipertrofias de corneto, tem desvio de septo, então tem problemas respiratórios que precisam utilizar alguns sprayzinhos para melhorar a respiração. Essas são substâncias permitidas, são substâncias lícitas, onde a gente tem, né, uma indicação médica de utilização, mas mesmo assim eu volto a dizer que apesar de algum benefício, alguma coisinha também acaba causando como malefício. Olha só, a Maria de Lourdes, de Carazinho, Rio Grande do Sul, fala o seguinte: meu esposo parou de fumar há 12 anos e ele teve um enfisema pulmonar e veio a falecer de câncer. Ela quer saber como é que isso acontece, que relação isso tem com o cigarro, se ele já tinha parado de fumar. Mas é o que eu falei, na verdade, naqueles anos que eu disse, a gente não gosta de desanimar os fumantes, mas o câncer, para a pessoa se livrar, são 25 anos. Tem que estar limpo do cigarro, no caso, doutor? 25 anos. Caramba. Mas não acreditem 100% nisso, porque é o que eu volto a dizer, o ser humano Deus nos dá a condição mágica da vida e a gente não pode colocar isso como uma receita de bolo. Então nós não podemos interpretar que o nosso caso vai ser assim, pode ser que seja diferente. Então acreditem que vocês parando, a partir de amanhã os riscos estão diminuídos ou estão terminados. Acreditem nisso, fielmente, que é o que eu acredito que vai acontecer. Que é também o que o nosso programa quer, né? Exatamente. Apostar na vida e na saúde. Exatamente. O Jurandir, de Campinas, fala o seguinte: aconteceu um incidente com uma criança de 6 meses e essa criança engoliu 7 filtros de cigarro. Como isso é possível, eu não sei, mas o que pode acontecer com essa criança? Filtro? Filtro enfim, tem algumas substâncias, mas não tem o grande problema maior, que são essas substâncias altamente tóxicas. Talvez o filtro tenha mais eu não sei se é algodão, eu não sei muito bem a composição de um filtro, mas ele parece ter um componente meio fibra de alguma coisa, enfim. Acho que provavelmente isso não vai causar maiores problemas. Eu não acredito que tenha toxicidade tão grande. Seria muito pior ela ter ingerido, a parte do fumo mesmo, que seria talvez pior do que o filtro. Eu acredito que isso vai passar pelo estômago e deverá sair normalmente, enfim. De qualquer forma, tem que ficar longe das crianças, né? Eu acho, né? A Marlene, de Canoinha, Santa Catarina, fala o seguinte: o meu esposo fuma há 58 anos, e já teve 2 infartos. Exames recentes, consta hiperinsuflação pulmonar. O que é isso, doutor? O pulmão tende a tentar aumentar a condição dele, de bomba de entrada de ar. Ele, na verdade, é um reservatório de ar, o pulmão. E como ele tem problemas na elasticidade, na captação de oxigênio, ele tende a aumentar a hiperinsuflar, ou seja, aumentar a disposição dele de capacidade de ar para conseguir nutrir nosso organismo do oxigênio.
Porque o oxigênio é o combustível das nossas células. Nós temos a glicose, né, que é o açúcar, que participa de uma combustão e o grande responsável por isso é o oxigênio. E o cigarro complica ou dificulta toda essa mecânica. Então, os pulmões, eu volto a dizer, eu estou repetindo isso porque, né, é uma TV muito religiosa necessário. E Deus faz tudo muito perfeito. E Ele tenta lançar a mão do nosso organismo conseguir vencer as primeiras barreiras. É que a gente é tão ingrato e tão judia tanto do organismo que às vezes ele não consegue mais, mas ele vai lançando mão de todas as demandas, todas as estruturas que ele pode fazer para que a gente consiga viver com certa tranquilidade. Então a hiperinsuflação é uma condição do fumante, via de regra, e é uma adequação, uma adaptação do nosso organismo a uma condição ruim ali dentro daquele pulmão. Quer dizer que o nosso organismo reage. Opa, não está bem, Ele preciso tenta parar. corrigir, ele tenta corrigir, na verdade. Isso é uma correção. Só que é uma correção que já muda a estrutura. Depois de uma correção, aí vai mudando ainda mais. Aí vai ficando, vai pretejando, vai ficando rígido. Vai e aí piorando. vai ficando todas as, né, vai criando bolhas. O enfisema são bolhas. Vão explodindo os alvéolos e formando bolhas que não fazem mais a troca. Não deixa o oxigênio entrar no sangue e não retira o gás carbônico do sangue. Então não vai fazer mais isso. O nosso organismo precisa de cuidado, de carinho. A Joselma, de Caruaru, Pernambuco. Olha, gente, Poxa. é Pernambuco, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Muito obrigada a todos. Ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre os benefícios de deixar de fumar. Então, parei de fumar. Quais são as reações do meu organismo? Olha, são inúmeras, né? Os benefícios são muito, muito grandes. O seu sistema respiratório vai melhorar bastante, tosse, sono, sentir gosto nas coisas, você vai se alimentar e vai sentir o sabor dos alimentos, não tem coisa melhor do que isso. O fumante não sente, ou se ele fala que ele sente, ele não sente adequadamente. Enfim, o seu coração vai agradecer, a sua circulação vai agradecer, as suas artérias, seu cérebro, seu rim, todos os órgãos, seu fígado, porque, né, essas drogas que o cigarro carrega, eles também são metabolizados no fígado. Então, o fígado do fumante também é muito prejudicado. Então, são muitos, né, as condições de melhora, as melhoras são invariáveis, são infinitas. As principais seriam essas: melhora na condição física, melhora do apetite, melhora da condição de sabor dos alimentos, um raciocínio muitas vezes mais rápido, melhor, um sono melhor. Porque é agitado o sono do fumante. Lógico, ele é viciado, ele precisa da substância. Às vezes ele talvez não acorde pela preguiça de acordar, mas que ele vai acordar certamente precisando daquilo, ele vai. Eu não tenho nenhuma dúvida. Todo fumante, ele acorda, ele desperta na madrugada. Ele vai despertar. É que muitas vezes o fato de ter que levantar, pegar o cigarro, talvez seja mais forte do que... Agora, que ele vai despertar porque a nicotina vai obrigar ele a fazer isso, o cérebro, vai dar o alarme, vai. Isso não tem dúvida. Olha, chegou uma pergunta de uma pessoa que quer saber se é fumante ou não. É o Breno. Os mecanismos de defesa do organismo de um fumante e de um não fumante são diferentes? Mecanismos de defesa. Pergunto isso para saber se eu, que sou um fumante passivo, tenho algo diferente de alguém que é um fumante normal. Obrigada, Breno, pela sua pergunta. Ele quer saber até que ponto eu acho que ele pode Os mecanismos dominar. de defesa, não. Eu acho que não. É que o fumo passivo, eu volto a dizer, né? Você está inalando substâncias altamente tóxicas que são potencialmente cancerígenas. Mas o sistema de defesa, o sistema imunológico, muitas vezes cada um tem a sua peculiaridade, a sua característica. E eu acredito que nesse caso não. Então, se o sistema imunológico vai ser muito dependente da nossa alimentação, de substâncias boas que a gente faça, de dormir horas adequadas durante a noite, de diminuir a quantidade de estresse ou tentar fazer alguma atividade física que também ajuda a reduzir a presença de radicais livres, enfim. Acho que essa condição é importante para o combate, né? Para o combate dessa condição de defesa do organismo. Eu não vejo a condição do cigarro passivo, enfim. É claro que quanto mais você inala substância tóxica, em algum momento o seu sistema de defesa pode bobear. Se ele bobear, lembra que eu falei? As células se multiplicam, células, né,
com metamorfose e que têm uma mudança no seu DNA, elas se replicam e o câncer está formado. Chegou uma pergunta aqui e dentro dessa questão eu acho que podem entrar vários chavões que nós utilizamos para justificar o vício. Conheço várias pessoas que engordaram demais depois que pararam de fumar. A obesidade não... Será que a obesidade não é pior? Não é pior que o fato da pessoa fumar? Ou, ele só fuma, ele não bebe, então tudo bem. Não, nossa, de jeito nenhum. Nenhuma nem outra. Categoricamente, a obesidade não é pior do que o cigarro, com toda certeza. Isso é fato. Até porque a pessoa tem que ter um certo controle, né? Não é assim, parou de fumar, vai engordar e vai ganhar uma proporção que não tenha mais solução. Não acredito dessa forma. Então, essa primeira, com certeza, né? Engordar um pouquinho é melhor do que fumar? Não tenha nenhuma dúvida. Mas depois, o exercício físico, as condições de controle podem te fazer voltar ao peso que você tinha antes. A outra era a condição... Essa questão de, a pessoa só fuma, não bebe, então tudo bem, só prejudica ele mesmo. Também não. O cigarro e a bebida têm uma proporção pior, principalmente para os cânceres de esôfago, de boca, de laringe. Esses cânceres são potencializados ou piorados com bebida mais cigarro. Mas, via de regra, cada um tem a sua, né, o seu prejuízo. É claro que se a pessoa não bebe, melhor do que fumar e beber. Mas fumar é terrível, é péssimo. Não acreditem que, eu só fumo, é melhor do que beber. Não. É tão ruim quanto eu acho que o cigarro é pior do que a bebida. Né? Hipoteticamente, entre um e outro, o cigarro é pior do que a bebida. O Pedro pergunta o seguinte, ele é de Minas Gerais. Gostaria de saber qual é a diferença do cigarro de maço para o cigarro rolão. Bom, rolão seria... Deve ser o cigarro picado, né? O picadão, talvez. Aquele que a pessoa faz o cigarro. O cigarro de maço, né? O cigarro box ou de maço, enfim, o cigarro industrializado, ele tem mais substâncias químicas. Né? Então, para manter aquele blend, né? Que eles falam, aquela mistura do fumo em si, o próprio papel, né? O papel do cigarro também é repleto para ter aquela combustão, ele tem até pólvora. Caramba. É absurdo. Enfim, a gente não acredita, mas é verdade. Até algo, né? Traços de pólvora para ter aquela combustão uniforme, enfim, existe também. Entre uma comparação, o cigarro picado, o seu fumo de corda, enfim, com aquela palhinha de milho, né? Que eles usam, é muito ruim, causa enfisema, DPOC, pode causar câncer, mas tem muito menos substâncias, né, agressoras ou químicas desconhecidas do que o cigarro industrializado. Mas é tão ruim quanto, na verdade, talvez um pouquinho pior o cigarro industrializado, mas os dois são muito ruins. E nós vamos para as ruas para saber o que o nosso povo pergunta. Meu nome é Daniela, eu tenho uma dúvida. Quem resolve parar de fumar engorda? Então, falamos há pouco. E aí, doutor? Então, não é uma condição obrigatória. Mas eu volto a dizer, você imagina você comer e não sentir o gosto das coisas adequadamente. Quer dizer que o fato não é mais gostoso comer depois, um pouquinho? Entendi. A hora que você vai sentir... O fumante, ele detona com todas as papilas gustativas. O olfato dele é prejudicado e os nossos sabores, né, os padrões de sabor, é muito dado pelo olfato. E o fumante não tem olfato. Ele não sente cheiro de nada, praticamente. Então, talvez essa seja a condição. E além da condição estimulante da nicotina. A nicotina tem uma função estimulante, muitas vezes. Ao te estimular, ela talvez te tira da lembrança cerebral de comer. A pessoa perde a fome. Exato. Indiretamente, sim. Talvez o cérebro não lembre, preciso comer. Porque a fome é uma lembrança cerebral quando consegue perceber que o nosso organismo está com as reservas já depletando, ou seja, diminuindo. Então ele avisa, vamos comer. O cigarro, por estimular e por deixar a pessoa pilhada, ele às vezes faz com que esse mecanismo se desfaça. Então tem essas várias condições que indiretamente fazem com que a pessoa ganhe um pequeno peso após cessar de fumar. Mas lembrem-se que é muito mais saudável do que fumar. Quer dizer, a pessoa sente prazer em se alimentar e por isso ganha. Além da função da condição estimulante da nicotina, aí sim a nicotina
da substância seria prejudicial, a mais importante nessa condição, aonde ela indiretamente, né, através de uma ação química, faz com que a pessoa estimulada talvez não tenha um mecanismo de percepção de fome muito acelerado por conta disso. Doutor, é possível a gente afirmar que todo ser humano tem alguma espécie de vício? É do ser humano ter vício ou não? Eu posso ser uma pessoa tranquila, passar minha vida toda sem nenhum vício? Eu acho que eu não configuraria como uma obrigatoriedade no ser humano. É complexa, essa sua pergunta é difícil. Mas eu acho que não, eu acredito que não. A gente tem, eu vou dar o meu exemplo, enfim, eu não me considero viciado em nada, literalmente, assim. Eu tenho controle sobre todas as coisas que eu faço. Eu consigo parar ou continuar aquilo que eu quiser. Eu acredito que, ao meu exemplo, devem ter muitas pessoas assim. Então, eu não me vejo viciado em nada. Assim, eu preciso disso, senão eu não vou conseguir viver. Não tenho, na minha condição, essa realidade. E como eu estou dando o meu exemplo, eu acredito que devem ter pessoas como a mim. Eu acredito que sim. Na psicologia, na psiquiatria, também, os estudos mostram isso que eu estou dizendo. Mas é uma pergunta complexa. Dentro dessa questão da psiquiatria, uma pessoa que faz tratamento psiquiátrico, é mais difícil de parar de fumar? Sim, eu acredito que seja muito mais difícil, devido àquela condição que eu disse, do equilíbrio emocional, do equilíbrio de convivência né, com os semelhantes, com, né, a família, com os pares, enfim, com os colegas de trabalho, invariavelmente várias condições. Mas a pessoa que tem o tratamento psiquiátrico, ela tem uma condição mental um pouco mais lábil, mais delicada. Talvez é mais difícil para essa pessoa. Eu acredito sim, e isso com certeza é descrito também em estudos psiquiátricos, com certeza. Então a pessoa precisa encontrar seu ponto de equilíbrio, como nós falávamos antes, para poder chegar à decisão de parar. Não tenha dúvida, senão ela vai dar o tiro errado. E se ela tira errado, ela vai ter mais dificuldade para parar. Ou pode ir para outra droga também. Exatamente. Então assim, a gente sempre sabe e diz isso. O hábito de fumar, ele é terrível, ele é aterrorizante. E ele é muito difícil de ser cessado, esse vício. Então, quando a gente cria a condição de querer, nós temos que ter toda a ajuda possível para que esse tiro seja certeiro, para que ele não erre o alvo. Porque se errar, a condição numa próxima tentativa é inferior. A porcentagem vai caindo. A Cleide de Uberlândia fala o seguinte: meu coração foi a 222 batimentos por minuto. Nossa! É por causa do cigarro? Sou fumante e tenho 58 anos. E ela fuma desde os 7 anos. 51 anos de 7 tabagismo. anos. Então, na verdade, o que acontece? Cleide, é isso? A Cleide. Bom, ela teve provavelmente uma taquicardia, provavelmente uma arritmia, onde o coração acelerou bastante. E as substâncias do cigarro, a nicotina é uma delas, enfim, ela favorece muitas vezes, sim, a pessoas que têm predisposição, ou seja, muitas pessoas existem dentro do coração, alguns nervinhos, né, que a gente tem no nosso coração, ele é uma máquina muito bem feita e ele é composto por a parte hidráulica, que seria a parte dos vasos, e a parte elétrica, que são os nervos. E essas pessoas têm alguma alteraçãozinha nesses nervos que, dependendo da substância, faz com que ele acelere a frequência do coração. Então, ela teve uma arritmia, uma taquicardia, geralmente paroxística, né, com a ajuda de alguma condição de remédio que ela deve ter ido ao pronto-socorro, enfim. Mas o cigarro, com certeza, foi o causador, não tenha dúvida. Acredito. E, nesse caso, se ela parasse de fumar, quanto antes melhor. Exato. A chance de ir reduzindo essa condição é aquilo que a gente disse. Cada dia que você para é alguma coisinha a mais do seu organismo que vai melhorando. Lembra que os cílios começam a funcionar a partir de algumas horas que a pessoa para de fumar. Então, Cleide, pare de fumar agora. Ainda dá tempo, né? Doutor, é o seguinte, essa questão do cigarro, do fumar, é um aspecto cultural? Tem a ver com a cultura de um povo? Acho que sim, né? Eu acredito que sim. Enfim, já foi muito mais. O cigarro hoje, a gente chegou a comentar, ele tem se tornado antissocial. E agora, basicamente,
essa condição talvez venha mudando. Mas já foi, de certa forma, muito bem